não é para nos condenar. A palavra está aqui para nos salvar. Então, tudo que a gente aprende, muitas vezes a palavra nos confronta. Pode colocar a minha apresentação. Toda a palavra, ela vem para nos confrontar, para nos ensinar, tá certo? E ela é poderosa, como diz Timóteo, para nos corrigir, para nos instruir na justiça e coisas grandes e poderosas acontecerem na nossa vida. Amém? Então, todas as vezes que eu me senti confrontado pela palavra é um bom sinal. É um bom sinal, significa que Deus está cuidando de mim. E eu quero dizer a você que o pregador, quando prepara a palavra, ele primeiro é inspirado e também ele é confrontado pela palavra. E eu preciso mudar naquilo que precisa ser mudado. E aquilo que você ouviu, que Deus falar com você, mude, tá certo? Essa palavra não fui eu que inventei. Essa palavra é de Deus. E a gente está tratando justamente uma restauração do sacerdócio masculino. Nossas casas precisam ter homens de verdade. Tá certo? Não se sinta ofendido, homens, mas esse mês o pastor me deu uma direção de a gente continuar esse subtema, não é? Relacionado à família, e eu vou tratar com os homens. Então as irmãs podem se retirar até mais à noite. Fiquem só os homens. Brincadeira, as irmãs vão aprender. Não pode cutucar o marido, e se você estiver sozinha, você vai aprender para explicar. Já cutucou? Eita, nós! E se você não está com seu marido, se você não casou, se você é viúva, não tem problema. Deus te ensina coisas e você vai aprender coisas e certamente você vai poder ensinar alguém. Amém? Então eu queria falar então sobre esses aspectos da masculinidade bíblica. Existe uma masculinidade bíblica. Quando a gente fala de masculinidade, a gente não está falando de macholinidade, não é? A gente não está falando do macho no sentido pejorativo, e a gente vai explicar um pouco isso. E a igreja precisa ficar bem antenada e entender essas diferenças, tá certo? A gente poderia falar e deveria falar bastante, inclusive, sobre o feminismo. Um dos alvos do feminismo é apagar a masculinidade bíblica, tá certo? Um dos alvos do feminino é justamente isso. E a gente vai tentar colocar aqui, o Espírito Santo vai nos guiar para que a gente seja equilibrado em todos os conceitos. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que a Bíblia traz conceitos do que é ser homem de verdade, tá certo? Então vamos lá, comecemos. Play, onde está o play? Dá o play aqui. Glória. Olha que coisa linda, né? Olha que bonito. Olha, vamos voltar até só para ver de novo. Olha que lindo, da hora, voltando. Nossa, que show. Mais uma vez só. Vamos lá. Vamos lá, a sabedoria. Eu queria então falar um pouco sobre sabedoria. Antes de a gente entrar nos aspectos, você vai entender esse link. Anote aí o que você achar interessante, fotografe. Não fique somente assistindo. Isso não é uma palestra. Isso aqui é uma ministração ao seu coração. Amém? Então aquilo que for relevante, marca, anota para a sua vida. Isso pode fazer diferença na sua vida. A Bíblia diz que a sabedoria é o próprio Deus. Quando a gente lê o livro de Provérbios, a gente compreende que a sabedoria, ela significa o próprio Deus. Ela é o próprio Deus. Como assim, pastor? É o próprio Deus revelado em Jesus Cristo, na palavra, nas escrituras, tá certo? Ele é a fonte da sabedoria. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está em Colossenses 2:3. No livro de Provérbios, vamos encontrar 7 colunas da sabedoria. Eu queria falar um pouco sobre isso. E depois eu vou transformar essas 7 colunas nos 7 aspectos da masculinidade. Porque os homens hoje não são mais homens. E eu vou mostrar para você isso. Só que nós vamos resgatar isso. Coloquei 7 colunas ali.
Tem um texto de Provérbios 9:1 que diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Como assim, pastor? O próprio livro de Provérbios 9:1 diz que a sabedoria tem as suas colunas. Amém? Ela já lavrou as suas colunas, ela tem a sua própria casa. O que são isso? São como se fossem 7 grandes doutrinas que estão implícitas no livro de Provérbios, que seriam colunas de ensinamentos para as pessoas entenderem. Então, quando você lê Provérbios, você certamente já ouviu falar em sabedoria, sim ou não? Quem já ouviu falar? Você percebe que o livro de Provérbios, um dos temas que ele fala é sabedoria. Então, sabedoria constitui uma das colunas, tá certo? Porém, existem 7 colunas que eu quero mostrar rapidamente para você aí. Então, a primeira coluna que a gente vai encontrar é inteligência. Tá certo? A Bíblia fala para a gente ser... A Bíblia fala, por exemplo, não precisa abrir que a gente está com o telão aqui, eu só vou citar. Provérbios 4:5 diz assim: adquire sabedoria e adquire inteligência, e não te esqueça nem te aparte das palavras da minha boca. Então, inteligência é uma das colunas. Uma outra coluna é o conhecimento, tá certo? Desformatou ali, mas estava certinho na coluna, que pena. Estava certinho apontando para a coluna, é o conhecimento. Provérbios 3:13 diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Um outro é entendimento. Provérbios 2:10 diz assim, pelo que quando a sabedoria entrar no teu coração e o entendimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará. Que coisa linda, né? Depois é a prudência. A prudência está em Provérbios 8:12. Diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho conhecimento dos conselhos. Um outro é a justiça. Provérbios 8:17 e 18 diz assim: eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Riquezas e honras estão comigo, assim como os bens duráveis e justiça. Um outro é vida, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Está em Provérbios 8:35. O outro é o temor do Senhor. A Bíblia fala muito do temor do Senhor. Ficou lá no cantinho. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Um outro texto que está em Eclesiastes diz assim: a sabedoria é melhor do que armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Então eu queria te dizer o seguinte: a sabedoria, ela é representada como Deus, e em Deus estão todos esses aspectos. Então eu queria que você olhasse lá. Em Deus, ou seja, na sabedoria de Deus está o quê? A inteligência. Na sabedoria de Deus está o conhecimento. Na sabedoria de Deus está o entendimento. Na sabedoria de Deus está a prudência. Na sabedoria está a justiça. Na sabedoria está a vida. Na sabedoria de Deus está o temor do Senhor. Amém? Então eu queria que você percebesse, são colunas que nos inspiram, como que doutrinas eternas, né, do eterno para as nossas vidas, para que a gente caminhe corretamente, tá certo? Então quando a gente começa a falar, eu falei de um aspecto geral para todo ser humano, homem, mulher, criança, jovem, velho. Quando a gente começa a falar no assunto propriamente dito sobre masculinidade, eu queria te dizer o seguinte, eu escrevi ali, ela é baseada, tá certo? Em princípios e valores da Bíblia. Pastor, você vai provar isso? Vou te provar. Vou lhe provar. Não só hoje, mas em todas as outras ministrações que vocês receberão. Por quê? Porque é muito fácil você tecer uma ideia baseada em conceitos mundanos. Tá certo?
O mundo, por exemplo, fala de masculinidade tóxica, que não tem nada a ver, é uma loucura, é uma falta de inteligência, é um emaranhado de coisas lá que a gente precisa colocar as coisas no lugar para a gente tentar compreender o que eles quiseram dizer, tá? Mas eu quero dizer para você, biblicamente, masculinidade tem as suas bases. Você vai ver que toda a Bíblia vai falar do comportamento do homem, como o homem deve se comportar, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, tá certo? Eu pedi para vocês, inclusive na quinta-feira, quem estava aqui, para me ajudar a replicar estas mensagens. Quem lembra? Não. Se você está ouvindo só agora, eu estou te pedindo agora, me ajude a replicar essas mensagens. Passa para quem faltou, passa para o irmão que não veio, porque ele está perdendo, precisa ouvir algumas coisas aqui. E nós vamos dar algumas instruções muito específicas, inclusive do seu comportamento nas redes sociais e assim por diante, tá certo? E você vai perceber algumas coisas aqui, que o pastor é muito sério com algumas coisas. Talvez você não goste, mas vai ser bom para todo mundo. Masculinidade, portanto, ela tem princípios baseados na Bíblia, então não é inventado pelo pastor. Esses princípios, eles orientam o modo como os homens devem se comportar. Cadê os homens da igreja? Levanta a mão direita. Isso. Com a mão direita levantada, falem assim, ó, comportamento. Não, fala que nem homem. Comportamento. Fala que nem homem. Comportamento. Parece uns filhotinhos de cachorrinho falando. Fala que nem homem. Oxi. Comportamento, né? Fala alto aí. Fica em pé aí, os homens, por favor. Rapidão. Era para ficar em pé rápido. Eu já estou preocupado. Tem uns que fazem assim, ó, meu Deus do céu, olha. Pode sentar. Só para ver quantos homens tem mesmo. Ela fala de comportamento. Eu tenho um modo que Deus quer que eu me comporte. Tá certo? Mas não fala só disso. Ele fala para a gente viver com, que eu grifei ali, integridade. Diga integridade. O que é integridade? É isso aí, integridade. Isso aí, gostei. É isso aí, Gilson. O que é integridade? É você ser íntegro, ser correto, honesto, não dever nada a ninguém. Está devendo, vai e paga. Não compre nada para você se você está devendo para o irmão. Falte coisas para você, mas com a sua integridade vai e paga. Não devais nada a ninguém a não ser o amor. Que mais? Responsabilidade, porque o homem tem que ter responsabilidade. O homem tem palavra. Se ele falou que vai, não importa que ele vai ter prejuízo. Ele deu uma palavra, ele está amarrado com a sua palavra. Ele combinou. Antigamente os homens colocavam um pelo da barba no contrato. Isso aqui é a minha honra. Está aqui, ó. Hoje simplesmente, não vou, não quero ir, não estou afim. Não é? Complexo de Fiuk. Responsabilidade, honrar a si, honrar aos outros, honrar a família, lealdade a Deus, né? E o que mais a Bíblia fala? A Bíblia busca formar, né, esses princípios, ela busca formar homens que reflitam a imagem de Deus, não as suas próprias, e também sejam um exemplo para os outros. Esse é o modelo. Tem padrões que o homem precisa ter, e a gente precisa entender que esses padrões precisam estar tão vivos dentro de nós, que a gente seja um exemplo. As pessoas estão olhando a nossa vida e falam assim, eu vou seguir aquele homem porque é um homem bom. Ele tem exemplos e eu preciso seguir, eu quero seguir aquele homem, amém? Então nós precisamos não só ter esses padrões, mas ser exemplo para a vida dos outros, tá certo? Vamos lá. Só para ver o movimento, olha que legal ficou, né? Bacana, hein? Vamos lá. Um homem bíblico deve ser forte, corajoso e liderar a sua família com amor e
justiça. É isso mesmo? Deve ser forte e corajoso. Homem não pode ter medo. Alguns medos, eles são... A gente precisa equilibrar essa situação. Tem pessoas que foram machucadas na sua infância e eles têm medo de algumas coisas. Tem crianças que foram maltratadas, não tiveram uma casa direito. Então ele é cheio de medo. Feito um cachorrinho acuado. Você já viu um cachorro que tem medo? Que geralmente apanhou muito. Um ser humano, ele não é diferente, porque de alguma maneira, se ele foi machucado, ou no seu físico, ou nas emoções, ele geralmente carrega isso. Mas eu quero dizer a você que tem cura no reino de Deus. Amém? Tem cura, Deus pode curar, Deus pode tirar os medos, as paúras, tá certo? A gente não está desrespeitando os problemas que uma pessoa pode ter tido. Porém, ela no reino de Deus, ela precisa entender que ela tem cura. Deus não quer que ela viva medrosa, acuada, tá certo? O passado é passado, ficou para trás. Paulo nos orienta a olhar para Cristo, olhando para o alvo, o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Ele, entender que tem coisas novas, tem cura lá na frente. Ele vai restaurar o meu ser. A minha melhor versão está em Cristo. Então eu preciso olhar para o alvo, caminhar, deixar as coisas para trás. É muito triste uma pessoa, olha, eu vou falar aqui, repare, é muito triste uma mulher que fique presa no seu passado. É muito triste uma mulher que fique presa numa mágoa, em coisas que falaram, e a vida dela não deslancha, não avança. Agora é mais triste e vergonhoso ainda um homem que é preso no passado. Chega a ser um asco, porque são homens que simplesmente ficam presos, né, em coisas que aconteceram e não deixa a sua vida avançar. Não, eu estou magoado e não deixa. Ele carrega aquela mágoa de estimação. Isso não é o plano de Deus. O plano de Deus é que eu seja forte e corajoso. Força e coragem. Diga, força e coragem. Ah, tá ficando com a voz mais grossa agora, estou gostando. Tá acordando agora. Força e coragem, tá certo? Olha, repare, não significa que a gente não possa ter medo. Mas quando a gente tem coragem e força, a gente enfrenta medos. Portanto, se eu vir um rato, eu não saio correndo. Ui! Eu posso ter medo, mas se ele vier, vem cá, não é assim? Não filma não, Gilson. Não é assim? Eu posso ter até alguns receios, mas a força e coragem me faz enfrentar aquilo. Tá certo? Você já viu aquela cena do assalto? O casal estava andando e um rapaz de moto foi assaltar o casal. O rapaz estava com a moça, todo bonitão. Quando chegou assim, ele largou a moça e foi embora. Eles assaltaram a moça. Aí depois ele voltou, tá tudo bem. Você acredita nisso? Esse é o nível dos homens que se dizem homens. A Bíblia colocou em nós, irmãos, repare, força e coragem. Está aí dentro de nós. Você já viu Josué, o livro de Josué? Seja forte e nós não podemos temer. Vai ter desafio, vai ter afrontas, mas você não teme. Você vai e fala assim, eu vou vencer, Deus é comigo. Eu não estou nem crendo muito na minha força, mas Ele disse que eu sou forte e corajoso, então eu vou crer. E eu vou enfrentar e coisas vão acontecer. Mas veja que interessante. O homem forte e corajoso, ele lidera a sua família com amor e justiça. Ele deve ser o protetor e o provedor. É o homem que levanta quando ouve barulho estranho na casa, não é? Ou ele empurra a esposa assim com o pé e vai ver o que está acontecendo lá embaixo. Tem homem que faz assim, né? Mas é o homem que levanta, ele que é o protetor. Se precisar tomar um tiro,
morrer, um homem vai no lugar. Não, eu vou no seu lugar. Você não vai morrer não, eu vou no seu lugar. Além de tudo, ele precisa buscar Deus, buscar honrar a Deus em tudo o que faz, porque ele precisa ter um relacionamento com Deus. Um homem sem Deus vai ser falho. Um homem sem Deus vai ser incompleto. Você entende o que eu estou falando? Um homem bíblico deve ser humilde também. Humilde porque ele precisa reconhecer erros. E quando o homem que reconhece erros não perde a sua masculinidade. Pelo contrário, ele mostra que ele depende totalmente de Deus. E Davi é um grande exemplo, porque a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi sabia que ele era falho, mas ele estava sempre aos pés do Senhor, reconhecendo, pedindo perdão. E além de ser humilde, o homem de Deus precisa buscar direção de Deus e ter um coração contrito e arrependido. Essas coisas são importantes para se ouvir a Deus, para perceber o que Deus quer falar conosco, amém? Esse é um símbolo, talvez, da masculinidade, não necessariamente da masculinidade, porque nem todos foram dotados de músculos, não é isso? Tá certo? Ter músculos é um estereótipo. Mas eu queria dizer que nós temos um músculo espiritualmente falando, que é a força e a coragem, que inclusive pode ser exercitado. Mas eu queria te falar uma coisa aqui. A masculinidade, ela valoriza, a bíblica, ela valoriza a importância da comunidade e da amizade entre os homens. Deixa eu falar uma coisa aqui para a igreja, os homens da igreja. Você que não tem comunhão com os homens da igreja, você está em pecado. Porque se essa é a sua família, você precisa ter comunhão com essa família. Seja semanalmente, seja virtualmente, mas a gente precisa estar conectado a esse corpo. Não faz sentido a gente estar se reunir num domingo e depois ficar desconectado o tempo todo. A masculinidade nos chama a abençoar outros homens. Por isso que a gente vai resgatar os mutirões masculinos. Se eu quiser construir uma casa na praia, eu vou comprar o terreno e vou pedir para vocês construírem para mim. Vocês vão construir? 4 pessoas não dá não. A gente precisa se envolver, se comprometer uns com os outros. E veja, homens bíblicos devem ser amigos fiéis e apoiar uns aos outros. Eu vou falar aqui, as irmãs não fiquem chateadas não, viu? Fica aí na bênção, recebe e dá um glória. Tá? Agora, o homem foi dotado de uma capacidade para não ficar mergulhado em mimimi. Por isso que se um homem me chamar de barrigudo, eu vou dar risada. E vou chamar ele de barrigudo e vai ficar tudo bem. Agora as irmãs têm um sério problema umas com as outras. Porque você fala assim, estava um pontinho solto do seu vestido da barra. Nossa, aquela irmã veio falar comigo. E fica chateado o mês todo. É um cuidado, não poderia ver como uma bênção, mas as irmãs ficam chateadas mais fáceis. Homem, irmãos, repare, fique tranquilo que eu estou falando. Homem tem facilidade de não ficar chateado. Porque o homem, ele tem uma estrutura diferente dada por Deus. Agora eu pergunto, é muito chato, é muito feio um homem que fica emocionado, chateadinho, magoado. É muito triste. Porque isso não reflete masculinidade. Você já viu alguém na igreja ficar chateado com brincadeira de outro homem? Eu nunca vi aqui, vocês viram? Ei, ficou quieto por quê? Eu nunca vi, agora das irmãs já vi. Das irmãs já vi um monte, tem até anotado. Eu estou brincando, né? Mas o homem não pode ficar assim, porque o homem tem que ter uma estrutura diferente. Ele não liga. Tá tudo bem, pode me zoar. Se o homem fosse ensinado verdadeiramente em casa, ele nem se importaria com bullying na escola. Ele tiraria de letra. Parece exagero, mas essa que é a verdade.
O problema é que a gente fica cuidando demais dos nossos meninos, a gente tem medo, a gente às vezes fala para eles não carregar peso. É para carregar peso, bota os meninos para carregar peso. Bota os meninos para ir puxar o carrinho da feira para a mãe. Ah, mãe, está pesado, se vira. Pega a sacola do mercado, deixou lá no carro. O pai, não filhinho, fica em casa, está tudo bem. Fica em casa uma ova, bota o menino para trabalhar. O barrigudinho só está engordando. Não é? Bota ele para fazer serviço. E as meninas, elas ajudam a guardar as coisas lá, ajudam a mamãe, mas não precisa fazer o esforço. A gente fica numa redoma protegendo. Os meninos têm que aprender. Com o Gustavo eu brincava de lutinha. Você não brincou de lutinha com seu filho? Deixava ele ganhar algumas vezes, mas às vezes eu prendia ele. Ele era pequenininho, eu botava ele numa sacola e fechava com o zíper assim e carregava. Aí ele foi crescendo, hoje ele bate em mim, hoje eu não brinco mais. Hoje ele está passando, eu dou um soco no ombro dele, né? Alguma coisa assim, que ele é meio musculoso, e saio correndo. Sai pra lá, moleque, dá um soco e sai. Respeita seu pai, entendeu? É a única estratégia que eu tenho. Porque se ele vier, ele bate. Mas com menina a gente não faz isso. Com a menina a gente é delicada, a gente não dá soco em menina, não é verdade? Agora com o homem tem que ser tratado como homem. Bota seu menino para pegar ônibus. Fica buscando ele na escola todas as vezes. Legal buscar um pouco. Mas fala, filhão, agora você vai aprender a pegar ônibus, tá? Todos os dias. Não dá o melhor celular não dá o melhor teclado, dá as coisas básicas para ele ir evoluindo, para ele percebendo o preço das coisas. Isso é ensinamento. Vai chegar um tempo que vai estar colocado nele, vai estar intrínseco. Aí ele vai saber trabalhar, vai saber respeitar. Está trabalhando? Ajuda em casa. Ei, a luz é sua, viu? A luz da internet é sua, dependendo do salário, a luz da internet é a água sua. Não é? Tem que fazer isso. Então, a gente precisa ensinar. Essa cultura baseada nos ensinamentos da Bíblia, ela valoriza a fé, a amizade, a comunidade. A gente precisa ensinar os nossos meninos. Glória a Deus. Gênesis 2:15. Esse texto é interessante, porque ele diz assim, lá no comecinho. Então o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Para o quê? Cultivar e o guardar. Então duas funções, cultivar e guardar. Então escrevi ali, a responsabilidade do homem, qual que era? Responsabilidade dos homens, cultivar e proteger as suas famílias e comunidades. O homem precisa fazer isso. Isso é intrínseco ao homem. Tá certo? Além disso, o verso sugere que a masculinidade bíblica envolve trabalho duro e dedicação. Homem não se importa em trabalho duro. Pega a enxada se precisar. Não é? Eu já falei para vocês, algum de vocês, eu lembro que eu trabalhava numa empresa que prestava serviço para a Eletropaulo. E eu trabalhava no centro da cidade. E eu fazia medição. Eu era eletricista na empresa, eu fazia medição de baixa tensão, de média tensão, e precisava entrar nos transformadores, embaixo, aqueles transformadores subterrâneos, né? Eletrotécnico, né? Fazia isso, eletrotécnico com registro de eletricista. Depois o Senhor me honrou num lugar mais alto. Mas eu lembro que eu entrava naqueles bueiros, cheio de água, esgoto muitas vezes, e sempre, inevitavelmente, baratas aos montes. Então punha a escada, descia e fazia as medições. Mas eu lembro que a Sazinha trabalhava na Patriarca, uma ruazinha ali na Praça do Patriarca, ali no centro de São Paulo. Sim, lembra? E eu lembro que muitas vezes eu estava no buraco, né? E ela vinha saindo do serviço com os amigos para almoçar. E ela era bancária, ela estava toda chique.
E eu estava com um capacete e barata. E eu lembro que ela chegava perto e eu abaixava o capacete para ela não perceber que era eu. Eu não ia, não era vergonhoso, mas eu não ia falar: oi amor, estou aqui. Não, se comporte, né? Aí eu falava assim: hoje eu vi você. Ela não acreditava. Eu falava assim: hoje eu estava lá pertinho e tal, né? Nunca é desonra o trabalho que você fizer, amém? Seja mexer com graxa, seja descer num bueiro, porque a gente tem força para fazer isso, tá certo? O brasileiro trocou, né? O trabalho que realmente dignifica. Ele quer hoje emprego, né? Ele não quer trabalho, né? E o dinheiro é consequência de trabalhar, não é isso? Mas o homem, ele tem capacidade e tem estrutura, tá certo? É muito triste quando o homem está preocupado com a unha que quebrou, não é isso? Ai, quebrou minha unha, meu Deus, olha, que coisa, né? Sabe, essas coisas, vamos resgatar quem nós somos, nós aguentamos tranco, dor. A Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil emocionalmente, porque eu falei na quinta-feira, porque a mulher ela tem muitas vezes mais determinação que o homem, é verdade ou não é? A mulher vai atrás, a mulher traz resultados até mais rápido, a mulher não tem problema, a mulher fala assim: não está entrando dinheiro? Vai entrar, vou começar a fazer limpeza em casa, vai entrar hoje, ela resolve o problema. O homem fica assim: mas não sei. O homem precisa ser determinado, precisa ter alvo, precisa fazer acontecer as coisas. Então, essa função de cultivar e guardar significa que o cultivo do jardim era a forma que Deus daria o sustento para eles. Você entendeu? O cultivo mostra o trabalho. Porque apesar de estarem num jardim, Deus não deixaria Adão ficar na rede de balanço o dia todo. Tem que trabalhar. Deus trabalhou. Deus fez acontecer, então ele teria que trabalhar. Então cultivar seria para tomar conta do jardim, fazer acontecer e guardar. Então você trabalha e protege. Eu poderia dizer que essa é a maior base do que um homem precisa fazer, da sua missão. Ele vai realizar isso em algum tempo na sua vida, ou na sua família, sendo filho, sendo marido, sendo empresário, ele sempre vai ter essa responsabilidade, tá certo? Beleza? Então vamos lá. O que é, segundo o mundo, a masculinidade tóxica? O que eles dizem aí? Vamos tentar aprender, tá certo? Para você ver que é uma balela, é uma conversa mole que não tem nada a ver. É uma destruição de valores. A masculinidade tóxica, segundo o mundo, tá? E a gente vai corrigir. Eu estou apresentando para a gente corrigir. Segundo o mundo é o quê? Seriam os traços masculinos estereotipados, né? Que seriam prejudiciais à sociedade. Sabe aquela figura do homem musculoso? Sabe aquela figura do homem truculento? Sabe aquela figura do homem que veste roupa de homem? Sabe aquela figura do homem tendo atitudes de homem? Então, segundo o que dizem, e essas definições começaram bem nos movimentos feministas. Segundo o que dizem, não é? Esses movimentos trazem problemas para a sociedade, trazem problema inclusive para os homens. A gente vai ver que não. O que traz o problema para uma sociedade é quebrar o princípio de Deus, tá certo? Quem já ouviu aquela frase: ei, engole esse choro, menino? Quem já falou para o seu filho? Levanta a mão, com muito orgulho. Levante a mão, homens, com muito orgulho. A gente fala isso para homem. Por que a gente fala? Porque homem tem que segurar a emoção. É assim ou não é, homem? Aí, gostei. Aqui tá forte o negócio. Aqui tá meio fraco o negócio, hein? É assim ou não é, a esquerda? Melhorou. Rapaz, homem... Pastor, o senhor está querendo dizer que homem não chora? Eu disse isso? Claro que eu choro. Homem chora.
A gente não tem problema de se derramar diante do Senhor, não tem problema de ter um sentimento, mas tem momentos que emoções precisam ser controladas. Sim ou não? Sim, sim ou não? Que história é essa de homem fica ai meu Deus, emocionado, qualquer coisa, meu Deus. Eu quando vou assistir um filme, se emocionou, eu faço assim, ó. Legal, legal, coisa linda, coisa linda. Aí o Guga fala, tá chorando, ele fala, né? Pra zoar. Mas a gente segura a onda, porque a gente não gosta de ser manteiga derretida. Pastor, tem problema ser manteiga derretida? Lógico que tem. Tem que segurar um pouco a onda. Segura esse choro, rapaz, engole esse choro. A gente tem que ter emoções equilibradas. Às vezes a gente vai ministrar com pessoas, isso faz parte até de um treinamento que eu vou passar, quando a gente vai ministrar, inclusive para aconselhar pessoas. Tanto o homem como a mulher tem que ter uma emoção equilibrada, para poder até ajudar as pessoas que não têm emoções equilibradas. Você está entendendo? Pastor, você está falando? Não estou falando. Nós temos sentimentos e podemos chorar na morte de um ente querido, quando o Senhor nos toca, quando a gente está sentindo a dor do irmão, chorar com ele, não tem problema. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o homem precisa ter um ponto central, onde ele equilibre as suas emoções, onde ele fala assim, opa, está tudo bem, está tudo tranquilo. Na hora que está todo mundo desesperado, ele é centrado. Fala, gente, calma, o Senhor está conosco, o Senhor vai nos dar a solução. O homem precisa ser aquela pessoa. Então, esse estereótipo, por exemplo, um outro estereótipo que segundo a masculinidade tóxica prega é a roupa. A roupa. Por exemplo, você lembra na nossa infância, quando o bebezinho nascia, não era azul se fosse menino e rosa para menina? Sim ou não? A gente teve algum problema com isso? Eu tô de rosa hoje, ó. Tem algum problema com isso? É boa que essa camisa até diminui a barriga um pouco. Eu gosto dela. Tem algum problema em usar rosa? Você tem algum problema com isso? Alguns estão falando, vão me pegar na saída, mas está tudo bem. O que nós queremos dizer é que... a gravata rosa do Ricardo ali. O que nós estamos querendo dizer é o seguinte, não existe necessariamente um problema em você usar uma cor diferente, assim por diante. Uma mulher usando azul, qual o problema? O que a gente sempre caminhou na nossa sociedade, que a sociedade trouxe-nos até aqui, foi o quê? Foi justamente isso, padrões. O homem é assim, o homem gosta de tons mais azuis, a mulher gosta de um tom mais rosa. Não é? Você já viu roupa? A roupa que a gente usa não é masculina, a nossa roupa? Tem que ser, não é? Homem usa roupa masculina. Ainda que os escoceses usam algum tipo de saia, né, os irlandeses lá. Você concorda que é algo meio estranho para a nossa cultura? Sim ou não? Você usaria uma saia de boa, homem? Falhou aí, hein? Alguns ficaram pensativos. Eu estou preocupado. Rodrigo, me ajuda, Rodrigo. Estou preocupado, viu? Será que eu usaria? Ai, Jesus amado. Eu quero dizer a você, roupa, tem jeito para usar roupa. A Bíblia fala da postura de uma mulher e de um homem, inclusive no sentido do cabelo, para conservar a feminilidade, e o homem conservar a masculinidade. Amém? Eu respeito, a gente está em tempos modernos, a gente se adapta com uma série de coisas, não tem problema. Mas por que eles ficam levantando essa bandeira, como se isso fosse um problema? Segundo o que eles pregam, seria isso que desvirtuou vários homens, seria isso que trouxe várias gente se matando, se suicidando. Eu falei assim, negativo. O que traz desgraça para a sociedade é a quebra de princípios bíblicos. Então vamos equilibrar. O homem truculento, mal educado, desrespeitador, etc.,
deve ser corrigido e punido de acordo com as leis vigentes. Você concorda com isso? Nenhum homem tem o direito de maltratar uma mulher e ser truculento e ser grosso com ela, tanto na igreja, tanto nas famílias, quanto na sociedade. O homem, ele precisa ser respeitador. Isso é a sociedade caminha assim. Quando uma pessoa age fora, as próprias pessoas já caem em cima dela, falam: rapaz, você está fazendo. Então isso é básico, isso não tem problema nenhum. Ser homem não dá direito de humilhar mulheres, nem tampouco se achar melhor e superior a alguém. A questão é que a sociedade tem trabalhado para emascular o homem. A palavra emascular, literalmente, é cortar os testículos do homem. Tá bom? É aquele serviço que fazia para o rapaz ficar eunuco, porque aí ele perdia a virilidade, perdia a semente, e ele poderia cuidar de um harém de mulheres sem ser um perigo para elas. Está entendendo? A ideia básica era essa. A Bíblia fala que alguns se fizeram eunucos. Não é que foi cortado o par de testículos, é porque alguns se fizeram solteiros, digamos assim. Para quê? Para servir ao Senhor. Amém? Agora, a sociedade quer fazer isso com o homem. Ela quer tirar os valores do homem, dizer assim: esse negócio de ser macho está errado. Está certo. A Bíblia fala que Deus criou macho e fêmea. Deus fala macho e fêmea. Homem é doador de semente, ele não recebe nada. Está entendendo? Você percebe como deturpou-se? Sim ou não? Deturpou-se. Leia lá em Romanos capítulo 1, você vai ver a lambança que os homens fizeram. Então, o homem, ele é a figura que segura a onda, que faz as coisas acontecer, que protege, que cultiva, que traz sustento para casa e assim por diante, beleza? Desculpem. Quando a gente fala de emascular o homem, é a sociedade. Ela começou devagarinho. Você já viu? Não sei se você já ficou nervoso quando você foi numa loja de roupa comprar e não tem seu número. Eu sei que a gente às vezes está um pouco gordinho, a gente tem um pouco grandão às vezes, mas assim não tem nada a ver. Tem coisas que não tem o seu número. E você já viu alguns modelos de roupa? São ridículas. Eles querem que a gente usa. Uma vez eu ia comprar uma calça jeans, ela não tinha cintura, ela era uma peça só. Ela parecia um pijama. Aí eu falei assim: eu nunca vou pôr isso no meu corpo. Não é? Aquilo é forçar a barra para o homem ficar diferentezinho, e assim vai. Eu vou parar por aí para falar do homem, vou continuar a pregação. Mas só para você entender. Olha um pouquinho o que acontece. Vamos lá, vamos tentar ver umas figuras aqui, ó. Eu só fechei a cara desse senhor aqui que está de roupa. Essa roupa dá para ver? Está meio zoado, né? A gente vai ter um telão LED aqui, vai ficar bom. Aquele senhor ali, ó, ele está com roupa de mulher. Ele é pai de 3 crianças. Mas ele gosta de vestir o feminino. Eu só cobri a cara dele lá, que ele é uma pessoa famosa. Entendeu? E esse outro aqui é só para tentar trazer a figura do homem chorão, né? O homem chorão, qualquer coisinha, parece aquelas, não é? Parece um bebê chorão. Homem. A gente tem que ter uma postura mudada. A nossa sociedade quer emascular, quer deixar o homem mais feminino. Vamos lá. A questão é que a sociedade tem trabalhado para emascular o homem. Aqui eu quero mostrar rapidamente para você anotar 7 atitudes que destroem a masculinidade. Vamos lá. A primeira, covardia. Tudo baseado naquilo que a gente falou. O homem é forte e corajoso. Então covardia destrói masculinidade. Não pode. Homem não pode ser covarde. Homem não fala: não sei se vai dar. Homem fala que vai dar. Segundo,
Saiu errado ali, mas está tudo bem. Baixar a guarda. Baixar a guarda é não proteger. Tá certo? Terceiro, desonra. Desonra para ele mesmo, para os outros e a Deus. Desonestidade. Fraqueza. Nossa, desconfigurou tudo, mas tudo bem. Deus está conosco. Irresponsabilidade e orgulho. Tá certo? Seriam 7 colunas que destruiriam, ou 7 colunas que não formariam a estrutura da masculinidade. Então a gente precisa olhar que homem foi chamado para fazer todas essas coisas. Vamos falar um pouquinho rápido sobre ela. Homem não pode ser covarde. Se tem medo, peça para Deus coragem. Amém? Fale com Deus: Senhor, me enche de coragem. Eu sou forte e corajoso. Começa a mudar as declarações na sua vida. Eu sou forte e corajoso. Eu posso. Eu sou o sustentador do meu lar. Eu me levanto cedo. Deus dá graça para mim. Deus me dá dom de adquirir riquezas. Deus faz a obra dele através da minha vida. Eu preciso mudar as declarações. Amém? Não baixar a guarda. O que é baixar a guarda? Deixar de proteger a esposa e os filhos. E não é só proteger o portão de casa. É proteger aquilo que entra para dentro de casa. Através de programações, não é? Através do que os seus filhos estão ouvindo, tá certo? Tá? Desonra. Homem honra. Homem honra a Deus. Homem honra o próprio corpo. Homem honra as pessoas. Homem honra a Deus, honra a si mesmo. Outro ponto é desonestidade. Se você trabalha em algum lugar onde você é obrigado a ser desonesto, saia desse lugar, porque Deus te chamou para ser íntegro. Amém? Não seja fraco. Fraqueza. A Bíblia fala assim: se você se mostrar fraco diante dos problemas, quão fraca é a tua força? É isso que diz o provérbio, não é? Eu preciso me mostrar forte. Não é como diz o irmão Roberto Carlos: pode vir quente que eu estou fervendo, não é isso? Tá certo? Irresponsabilidade. Tudo aquilo que eu tenho que fazer, eu cumpro, independente de prejuízo ou não. Eu preciso ser o contrário de responsável. Preciso ser responsável. E o sétimo é uma coisa que derruba muitos homens: é orgulho. Não ter humildade de aprender aquilo que Deus está falando. Deus quer corrigir a nossa vida, Deus quer corrigir a minha. Basta eu ouvir e praticar a minha vida. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha que cena legal. A masculinidade bíblica fala de fala de homens fortes. Esses padrões fizeram com que a nossa sociedade sobrevivesse. Essa aqui é a cena de um filme, Até o Último Homem. Quem lembra desse filme? As pessoas se preparando, até tendo um momento com Deus e orando, né, para uma batalha. O homem sabe que vai perder a vida, está diante de Deus, orando, mas não amarela. Está lá firme e forte, porque o homem precisa ter essas atitudes. Eu pergunto a você: se o exército te alistasse, você não teria que ir? Teria que ir, não é? Quem são os convocados? São os homens. É bem interessante que eu estava vendo até um vídeo. Eu tentei resgatá-lo essa semana, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Existe um moço americano que ele fala sobre o resgate da masculinidade. É um moço cristão. E ele estava debatendo, acho que uma série de 8 feministas. E tem um momento que ele simplesmente consegue calar todas elas. E elas com aqueles argumentos, né, que falando do mal do homem e assim por diante. E ele diz assim: olha, vamos falar de tempos atuais. As guerras que estão acontecendo aqui. Quem são convocados? A guerra da Ucrânia, da Croácia, a guerra no Oriente Médio, a guerra em todos os lugares. Quem são convocados? São os homens. Quando existe uma convocação, não existe um movimento das feministas se levantando, querendo se alistar. Pelo contrário, todos os homens que vão, porque é eles que estão a bola da vez, eles que vão morrer, eles que estão prontos para morrer. Então ele diz assim: no final das contas, essa discussão de gênero acaba, não é? Porque na prática, quem vai mesmo para a guerra são os homens. E é interessante que quando você faz uma análise
de muitos países hoje, você vê que tem um número maior de mulheres. E falei isso na quinta-feira, muitos países é devido a quê? As guerras que tiveram. Porque a quantidade de homens que morrem na guerra é enorme. Então fica realmente um desequilíbrio. No final das contas, é o padrão de Deus. É umas cenas bem legais ali. A gente vai trabalhar para ter uma tela melhor aqui, não é? Mas ali é bem interessante. Quem já viu isso aqui, ó? Homem fazendo manutenção em linha viva. Quem já viu acidente, homem morrendo na linha viva? Quem já viu? Alguém precisa fazer, ó. É isso que garante a energia todos os dias aqui, né, Paulo? É isso que garante, né? Né, Jéssica? Todos os dias. Isso aqui, ó. Tá vendo um homem aqui, ó, carregando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é meio fraco, porque eu carrego 10 tranquilamente. Brincadeira, não carrego não. Aí, ó, aqui, ó. Alguém precisa fazer. As casas construídas, ninguém vê isso, né? Ninguém vê isso. Dá para ver o que é aqui? Não, né? Um homem está mergulhado num esgoto. Ele precisou entrar para desentupir. Isso aqui é em Singapura. Eles têm o serviço de desentupidor de esgoto lá. Como tem muita sujeira na cidade, às vezes é um rato que fechou o bueiro. Vai ter que entrar lá, pegar isso. Alguém tem que fazer o serviço sujo, né? Isso aqui são os bombeiros, né? Apagando fogo. São os primeiros prontos a morrer. Tem problema nisso? Não. É a nossa sociedade. É do jeito que Deus deixou para funcionar. Amém? Tem homem aqui nessa casa hoje? Amém. Tem homem disposto a morrer aqui? Tem homem disposto a morrer pelo Senhor aqui? Tem homem disposto a morrer pela sua família? É isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente dê a nossa vida pela nossa família. Você morreria por Cristo, pela igreja de Cristo? É isso que Ele está querendo de você. Vamos terminar então falando das 7 colunas então da masculinidade. É o tema da minha mensagem. Vamos lá, rapidamente. É isso que você precisa ouvir. Homem precisa ser líder. Primeira coluna é a liderança. A segunda é a proteção. A terceira é a honra. A quarta é a integridade. Falei tudo isso. A quinta coluna é a força. A sexta coluna é a responsabilidade. Glória a Deus. E a sétima coluna é a humildade. Que esses aspectos fiquem firmes na sua vida. Que você entenda que Deus te chamou para representar a Ele, mas da forma que Deus te fez, homem. Estamos trabalhando esse mês no quê? No resgate da masculinidade, do sacerdócio do lar. Tá certo? E eu tenho fé no meu coração de que alguns homens vão dar testemunho, de que algumas coisas precisaram ser resgatadas, um posicionamento precisou ser revisto, uma atitude complementada, mas eu creio que homens vão se levantar entendendo o seu chamado dentro do lar. Amém? Eu creio que homens serão aqueles que vão orar mais em casa do que a esposa. 3 amém. Mas você vai ter que entender isso. Homem em casa é o homem que ora mais. Tem que orar mais do que a esposa. É ele que chama. Ele que chama para um compromisso. É ele que chama a família para um lugar em Deus. É ele que fala assim: ei, a gente está fora, vamos entrar. Precisamos resgatar. Último texto. Vou deixar ali para você ver. Esse texto aí, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita
de dia e de noite. Eita glória! Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Glória a Deus! E tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Glória a Deus. Queria que os homens ficassem em pé. Homens casados e solteiros, todos homens. Aleluia. Quero que você levante sua mão bem alto aí. Pai, eu quero orar pelos homens dessa igreja, pelo sacerdócio que eles representam em suas casas. Nós temos entendido e a Tua palavra tem nos alertado, tem nos chamado a um ajuste. E eu sei que existe uma graça poderosa para capacitar os homens dessa igreja. Eu quero declarar no nome de Jesus, homens sendo levantados com coragem, dizendo: eu sou forte, corajoso. Homens com declarações certas, homens amorosos, que amem as suas esposas, sejam sensíveis às necessidades da sua família, mas ao mesmo tempo sejam homens fortes. E ainda que sejam solteiros ou que resolveram não casar, que levantem na sua masculinidade, entendendo que o Senhor quer usá-los onde quer que estejam. Homens que sejam corajosos, homens que vão libertar pessoas, homens que vão ser caminho de bênção para as pessoas, Pai. Capacita os homens dessa igreja, os jovens dessa igreja, resgata aquilo que precisa ser resgatado. É a minha oração em nome de Jesus. E você diz amém, glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, meus queridos. Vamos cear, pode vir, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Vem, Will, vem me ajudar, meu querido. Quero convidar os irmãos para a gente abrir a nossa Bíblia naquele texto que sempre lemos, que está em 1 Coríntios 11, 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O verso 27, continuando, diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Desculpem, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados para o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer a você, todas as vezes que celebramos este momento, nós estamos, a gente faz casar certinho numa manhã de consagração, para que a gente relembre tudo aquilo que nós fizemos, as nossas promessas que fizemos ao Senhor, não é? De fidelidade, de amor. E você tem uma oportunidade de renovar os seus votos com o Senhor, amém? Você está dizendo assim: Senhor, eu continuo firme nos teus propósitos, eu continuo firme no meu chamado, eu sei que o Senhor vai voltar, amém? E eu sei que enquanto o Senhor não voltar, eu vou manter meu coração aquecido, vou manter o desejo de te servir, de te honrar, vou me consagrar a ti. Então esse texto ele diz para a gente não fazer de qualquer forma. Ele diz para a gente fazer com muita consciência da presença de Deus, muita consciência que a gente está relembrando
a morte e a ressurreição de Cristo. Participar desse momento de uma forma qualquer, a gente atrai juízo. Mas fazer isso com consciência, a gente se fortalece no Senhor. Amém? Então, quando você fizer, faça com consciência. E esse texto nos convida, o apóstolo Paulo escreveu e nos convidou. Ele diz assim: examine-se, pois, cada um a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Vamos fazer isso, queridos? Eu posso pedir a você? Abaixa um pouquinho sua fronte, faça uma oração ao Senhor. Que tipo de oração, pastor? Fala: Senhor, obrigado, porque o teu sangue me fez justiça. E eu estou diante do Senhor, sem culpa, sem condenação. É como se o pecado nunca tivesse existido na minha vida. O Senhor me justificou e eu posso estar diante do Senhor sem medo, sem culpa. Não vou deixar de participar, pelo contrário, sei que a graça, o sangue me tornam dignos de participar. Aleluia, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, somos marcados para a santidade, somos marcados pela justificação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Will, me ajude, pode distribuir para os irmãos. Glória a Deus. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Podem ir, queridos, glória a Deus. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste,
estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Poderoso esse nome é, Quero que você levante seu pão. nome de Levante o pão. Jesus. Levante o pão. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer a você o seguinte. A Bíblia fala que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Amém? Ele disse assim uma vez: meu corpo verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida. Ele está dizendo assim: ele é aquele que é capaz de saciar toda a tua fome, toda a tua sede. Ele é o seu tudo. Eu quero dizer a você, existe cura esta manhã para você. Quando você ingerir esse pão, entenda, não é o pão em si, é a comunhão com Cristo que você tem, simbolizada por comer esse pão. Significa que quando você ingerir esse pão, a vida de Deus está em você. Por isso que João disse: tal qual Ele é, também nós somos desse mundo. Amém, queridos? Obrigado, Pai, pela bênção do pão, porque um dia o teu corpo foi partido, foi dilacerado em favor de todos nós. Estamos aqui com as mãos levantadas, agradecendo este pão que foi dado a nós. Obrigado porque ao comungar, ao entender essa comunhão, essa interação, os nossos corpos serão sarados, as nossas vidas serão transformadas, o nosso sacerdócio será restaurado. Aquilo que não está bem, o Senhor vai fazer novamente em nossas vidas. Obrigado por esse pão, em nome de Jesus. Vamos participar com muita alegria, em nome de Jesus. A Bíblia diz que por semelhante modo, depois de eles haverem ceado, Jesus tomou o cálice com o vinho representa, você sabe disso, representa o sangue. O corpo e o sangue são tão significativos, meus irmãos, porque o sangue, ele é a representação daquele sangue puro, o cordeiro perfeito, sem mancha,
sem mácula, sem defeito algum. Um sangue de um inocente derramado, o sangue de um homem perfeito, o Filho do homem, ao ponto de ser derramado e você poder dizer assim: não está, não cabe mais esconder pecados, mas se trata de purificar pecados. Os teus pecados estão purificados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele é capaz, eu quero que você entenda isso, de purificar os teus pecados. O sangue de Jesus te apresenta a Deus sem mácula. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele te apresenta a Ele sem mácula, sem ruga. Ele diz assim: ó, você está purificado, você não me deve mais nada. Por isso que o sangue é o sangue da justificação. Você foi justificado. Por isso que a Bíblia não nos chama mais de pecadores. A Bíblia nos chama de santos. Você entende isso? Aleluia. Ao tomar esse sangue representado, seu sacerdócio sendo renovado, o seu amor por sua família, sua esposa, homens voltando a ser carinhosos, provedores, abençoadores, homens espirituais, homens cheios da palavra, mulheres curadas nos seus íntimos, mulheres curadas no seu coração, naquilo que elas têm pedido diante de Deus, que só elas sabem. O Senhor vai fazer isso. Aleluia. Vamos orar pelo vinho em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esse cálice, Pai, que representa o teu sangue. Obrigado, Pai, pelo teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, Aleluia. Pai. E através desse sangue nós somos lavados, Pai. Nós Amém. somos limpos, Pai. E nós somos, Pai, restaurados em todos os valores ao qual o Senhor nos constituiu. Nós somos gratos a Ti, Pai, por esse sangue derramado, Pai. Sim, e através Senhor. desse sangue nós somos curados, nós somos sarados, nós somos Aleluia. salvos. E obrigado, Pai, por tão grande salvação ao qual o Senhor nos concedeu, enviando Jesus por cada um de nós. Aleluia. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse sacrifício perfeito, Pai. O perfeito substituto estava no nosso lugar e nós somos gratos a Ti, Pai. Obrigado em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você troque o cálice com um familiar seu, de preferência maridos e esposas. E quem não tiver também, glória a Deus. Agora eu quero só que os homens que estão com as esposas, só os homens que estão com a esposa agora, troca o cálice com elas e olhe no olho delas. Algumas coisas são proféticas. Se a minha vida falhar em casa, eu posso desistir do meu chamado ministerial. Aleluia, obrigado, Pai, por aliança. Agora os homens olham para o pastor aqui. Homem de Deus entende de aliança. Não é porque a gente usa uma aliança no dedo esquerdo, a gente entende de aliança, mas a gente entende de aliança. Alguém fez uma aliança conosco. O homem de Deus sabe que Deus não quebra alianças. O homem de Deus tem a convicção: Deus nunca quebra alianças. Romanos 11:29 diz que os dons e o chamado são sem volta, sem arrependimento. Ele não volta atrás. Homem de Deus entende de aliança. Eu vou falar para entrar no teu espírito. Homem de Deus entende de aliança. E se ele entende da aliança que Deus fez conosco, a gente precisa compreender de aliança com as nossas famílias, com a nossa esposa. A gente precisa entender mais do que elas. Ela tem que te perguntar sobre aliança. O que é aliança? Aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado. Estamos aliançados com o Senhor. Vamos participar com muita alegria, entendimento.
Essa é a hora que você abraça o seu familiar, abraça as pessoas que estão do seu lado e diz assim para ela: eu tenho uma aliança de vida com você, uma aliança de amor. Aleluia, ela é inquebrantável. Aleluia. Eu quero falar depois que a gente cantar, tá bom? Podem cantar, depois a gente fala de novo. Aleluia.